Nós vamos pedir permissão para ficar um pouquinho mais perto aqui, porque senão não dá para a gente explicar o que vamos ali projetar. Mais uma vez, de início, nós queremos cumprimentar a todos, o nosso abraço, o nosso carinho a todos os nossos irmãos, especialmente ao nosso Mário Jorge, esposa, aos amigos do grupo, com o apoio de outras casas, de Recife, de Olinda, de outras cidades, da Federação, pela realização deste primeiro simpósio, que foi um sucesso, está sendo um sucesso, e sabemos continuará sendo um sucesso até a realização do segundo simpósio, o ano que vem. Se Deus quiser, os nossos irmãos vão de ter saúde e coragem para enfrentar as dificuldades, os obstáculos, porque vale a pena uma realização como esta. Nós vamos falar um pouquinho sobre Chico Xavier. Talvez o que vai ser dito já tenha sido ouvido pelos nossos irmãos em outras oportunidades, talvez não venha a ser novidade. Mas digo a vocês que falo a respeito de Chico Xavier há muitos anos, e para mim a emoção sempre se renova, porque falar sobre Chico Xavier, para mim, representa falar sobre aquilo que temos de mais puro na doutrina. Significa falar sobre um homem que vivenciou a doutrina, que vivenciou o Evangelho. Nós não fomos contemporâneos de Allan Kardec, pelo menos não temos nenhuma lembrança mais viva a respeito. Ouvimos falar a respeito de Allan Kardec e gostaríamos de ter convivido com o mestre Lyonês, mas nós fomos contemporâneos de Chico Xavier. Chico Xavier desencarnou em 30 de junho de 2002. Não se trata de um mito. Ouvindo falar sobre Kardec e no que ele fez em apenas 15 anos, às vezes a gente tem a impressão de estar ouvindo falar a respeito de um mito, de um homem que praticamente não existiu, pela sua capacidade de trabalho, pelo seu bom senso, pela sua bondade, pelo que ele realizou em tão pouco tempo. Nós sabemos que Chico Xavier existiu. As futuras gerações haverão de se sentirem em relação a Chico Xavier como nós nos sentimos em relação a Allan Kardec. Mas será que este homem foi tudo isto mesmo? Será que Chico Xavier foi tão grande médium? Maior ainda. Será que ele foi assim tão bom? Muito mais ainda. Será que ele de fato era iluminado? Coloca um pouco mais de luz nisto.
porque, digo a vocês, estive com Chico Xavier durante 25 anos, como já disse, acompanhei de perto, vi, presenciei, senti, observei, peguei, abracei, cheirei. E durante 25 anos, a minha admiração por Chico Xavier, e hoje ainda, continua crescendo, porque foi uma figura extraordinária em todos os aspectos. Eu sou adepto da crença, da tese de que Chico era a reencarnação de Allan Kardec. E vou fazer aqui uma colocação. Eu não acho que ter sido Kardec acrescenta Chico Xavier. Eu acho que ter sido Chico Xavier acrescenta Allan Kardec. É diferente. Porque Allan Kardec, sabemos, certa vez Chico Xavier, comentando conosco sobre Kardec, ele falava muito pouco, mas ele disse assim: aquele homem, para ter feito o que fez em apenas 15 anos, ele deve ter trabalhado demais. Para ter feito o que fez em apenas 15 anos, ele deve ter trabalhado muito. Nós vamos ver alguma coisa sobre Chico Xavier, que nós consideramos o maior fenômeno mediúnico da história e um dos maiores fenômenos humanos da história. Nós vamos analisar Chico Xavier sob o aspecto mediúnico e sob o aspecto humano. Evidentemente, dentro de um tempo muito curto, porque nós falaríamos aqui sobre Chico Xavier até que vocês dormissem ou fossem embora. Mas o tempo é curto e nós vamos tentar resumir aquilo que nós trouxemos. Por que consideramos Chico Xavier o maior fenômeno mediúnico da história? Vejamos bem, 413 livros publicados, 412 e um livro póstumo que foi lançado no último dia 2 de abril em Pedro Leopoldo, com mensagens recebidas por ele nas décadas de 30 e 40, na casa de seu patrão, então seu patrão, na fazenda modelo de Pedro Leopoldo, Dr. Rômulo Joviano. As mensagens estavam em poder da filha do Dr. Rômulo Joviano, Wanda Joviano. E as mensagens renderam um livro póstumo de 600 páginas, intitulado Sementeira de Luz. Está sendo divulgado agora. É possível que ninguém aqui ainda tenha ouvido falar, a não ser aqueles que têm acesso à internet. Um livro fantástico, com algumas revelações, inclusive, principalmente em torno das obras de André Luiz, psicografadas por Chico, em que, numa mensagem, o espírito de Néio Lúcio diz que André Luiz, a respeito de nosso lar, teve permissão apenas para levantar a ponta do véu. Ele só pôde revelar 10%. À época, 413 obras psicografadas nos mais diferentes gêneros literários: poesia, romance, conto,
novela, crônica, para todas as faixas etárias, literatura infantil, literatura infanto-juvenil. As suas obras estão dentre as mais vendidas no mundo todo. Durante muitos anos, a imprensa brasileira omitiu, mas Chico Xavier sempre foi o maior vendedor de livros no Brasil. Mais de 30 milhões de exemplares vendidos. Vendia muito mais que Jorge Amado. Só não vendeu mais que o fenômeno Paulo Coelho, que ninguém explica. Mas, sem dúvida, um dos maiores best-sellers do Brasil. As suas obras, traduzidas para diversos idiomas, para o francês, para o inglês, para o grego, para o italiano, para o castelhano, para o esperanto, para o braille. Ele psicografava em vários idiomas. Tivemos oportunidade de presenciar ele psicografando em italiano, em castelhano, em inglês. Estávamos nos esquecendo de falar que nosso lar também já foi traduzido para o japonês. As suas obras, enfim, estão sendo traduzidas. E ele psicografava, tanto psicografava, quanto psicofonava. Ou seja, tanto era médium, psicógrafo, como às vezes médium de psicofonia, médium falante, recebendo espíritos que por ele se expressavam em outros idiomas, em árabe, em luxemburguês. Enfim, Chico Xavier foi um fenômeno que ainda merece ser melhor estudado. Para que nós tenhamos uma ideia, em um de nossos livros sobre ele, porque nós já publicamos 15 livros documentando a vida de Chico Xavier, tentando documentar, biografar a vida de Chico Xavier, porque Chico não tem um biógrafo só, ele teve vários biógrafos, em diferentes fases de sua trajetória mediúnica, que durou 75 anos. Em um de nossos livros, nós relatamos uma experiência feita com ele por um engenheiro eletrônico da NASA, que esteve em Uberaba, Dr. Paul Hildes, e durante alguns dias acompanhou as atividades de Chico Xavier, inclusive com aparelhos complicados e sofisticados, tentando medir o tamanho da aura de Chico Xavier. Está em nosso livro. Um jornal transcreveu e nós transcrevemos num livro. Enquanto a aura de uma pessoa comum não excede a 2 centímetros, a de Chico Xavier dava mais de 10 metros. Isto constatado por um engenheiro da NASA que esteve em Uberaba, Dr. Paul Hildes. E em nosso livro nós citamos a fonte, o nome do jornal, a data em que isto aconteceu, porque para a história é importante. Nós deixamos escapar uma oportunidade muito grande, os pesquisadores brasileiros, os cientistas brasileiros, mesmo os pesquisadores espíritas, os estudiosos espíritas, deixaram escapar uma oportunidade muito grande de melhor analisar e estudar Chico Xavier.
Agora nós vamos ter que nos contentar com o que existe, com o que foi feito. Um material, diga-se de passagem, insignificante, muito precário, diante do material que poderia ter sido elaborado, ter sido feito. O maior fenômeno mediúnico da história, no campo intelectual e também no campo dos efeitos físicos, porque Chico Xavier também era médium de cura. Nós presenciamos diversas curas que aconteciam em suas reuniões, médium de materializações luminosas. Os espíritos se materializavam por ele de corpo inteiro, materializações luminosas, médium de cura à distância, médium receitista, homeopático, por mais de 60 anos, e através de suas receitas, de seu trabalho, porque muita gente ignora, ninguém sabe que Chico Xavier trabalhava no receituário mediúnico. Os mais jovens, a geração mais jovem, mais nova, não sabe que Chico era médium receitista também. Ouvindo o nosso Fábio expor aqui com tanta propriedade, me lembrei que ele também era profeta, porque ele também tinha visão do futuro. Muitas coisas que ele disse a meu respeito aconteceram, estão acontecendo. E como fenômeno humano, Chico Xavier pode ser comparado aos maiores da história. Em nossa opinião, ele não fica nada a dever a Gandhi, ele não fica nada a dever a Francisco de Assis, ele não fica nada a dever a Madre Teresa de Calcutá, ele não fica a dever nada aos mais iluminados espíritos que vieram à Terra com a missão da bondade, porque ele era um homem bom. Por favor, vamos começar. Pode projetar. Nós vamos começar com esta frase dita por Chico Xavier. Ali ele está na capa de um de nossos livros que publicamos. Chico Xavier, 70 anos de mediunidade. Quando ele completou 70 anos de mediunidade, organizamos um livro e publicamos. Ele disse: mas quem sou eu, senão uma formiga das menores, que anda pela terra cumprindo sua obrigação. Então, quando nós, vendo Chico Xavier, naquela alegria espontânea, se comparar a uma formiga das menores, nós às vezes nos preocupamos com a nossa conduta dentro do movimento espírita, com a nossa postura muitas vezes elitista, personalista, porque somos vaidosos, orgulhosos, queremos ter a primazia da verdade, porque não somos nada e achamos que somos alguma coisa. Chico Xavier era tudo e vivia se rotulando: eu sou um cisco, eu sou um verme. Certa vez, participando de uma entrevista, contou-nos ele se comparou a um pé de capim. Eu sou um pé de capim. Quando morre um pé de capim, nasce outro pé de capim no lugar. E ele foi embora, foi para a sua casa. Quando ele estava a sós em sua casa, Emmanuel lhe apareceu e Chico perguntou: o senhor acha que foi tudo bem? Emmanuel disse: foi, mas poderia ter sido melhor.
porque você se equivocou num ponto. Aí ele perguntou: qual? Quando você se comparou a um pé de capim. Você se equivocou, você foi muito longe. Aí Chico perguntou: mas por quê? Aí Emmanuel respondeu: por que, Chico? Pé de capim ainda cresce. O pé de capim cresce e você não cresce. Você não sai do lugar. Então, quando a gente vê a humildade de Chico Xavier, está faltando muito de Chico Xavier no espiritismo da atualidade. Está faltando muito de Chico Xavier em nós. Está faltando muito de Chico Xavier no nosso movimento. Está faltando muito de Chico Xavier naqueles que pretendem liderar o movimento espírita. Pretendem, porque graças a Deus nós não temos hierarquia na doutrina espírita, porque se o espiritismo tivesse chefe, eu seria o primeiro a pular fora. Se o espiritismo tivesse chefe encarnado, ou se vier a ter, não contem mais comigo. Vou ser qualquer coisa, eu vou para a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas não fico na doutrina espírita se eu tiver que beijar a mão de espírita. E mão de gente, de médio, eu só beijava a de Chico Xavier, porque ele beijava a minha. Aí a gente se sentia na obrigação de retribuir. Chico Xavier, fenômeno mediúnico e humano. Temos aí a ilustração de um outro livro. Não estamos fazendo propaganda, porque esta obra nem está aí para ser vendida, mas para que os nossos irmãos conheçam um pouco da literatura em que nós procuramos biografar Chico Xavier. Chico Xavier, Mediunidade e Coração. Fenômeno mediúnico é o que nós falamos, o maior da história, de efeitos físicos e de efeitos intelectuais. Porque a missão de Chico Xavier foi a missão do livro. A missão do livro, desenvolvendo o Pentateuco kardeciano. Os espíritos, através de Chico Xavier, complementaram a obra de Allan Kardec. Através de Chico Xavier, os espíritos colocaram a codificação kardeciana lado a lado com a ciência, porque após a desencarnação de Allan Kardec, a ciência conheceu um progresso vertiginoso, como está conhecendo também agora. Veio Chico Xavier e através dele diversos espíritos atualizando, complementando a codificação. As obras de André Luiz e as obras de Emmanuel ampliaram, enriqueceram sobremaneira a codificação kardeciana. A respeito de Chico Xavier, disse o professor Herculano Pires, o homem pisse, protótipo do homem do futuro. Chico Xavier, o médium Chico Xavier, foi considerado pelo professor Herculano Pires, definido pelo professor Herculano Pires, como ser interexistente. Como ser interexistente. De fato, a gente não sabia se Chico estava encarnado ou desencarnado. Às vezes, ali ao lado dele, a gente ficava sem saber de que lado que ele estava. Se ele estava do mundo espiritual ou se ele estava do lado nosso.
porque ele era uma antena, ele vivia constantemente antenado, em sintonia com o plano espiritual, com os dois planos, com o plano físico e com o plano espiritual. Como certa vez ele nos disse: meu filho, eu só fui eu mesmo até aproximadamente os 20 anos de idade. Depois de 20 anos de idade, os espíritos ocuparam a minha vida, ocuparam o meu corpo. Os espíritos ocuparam 3/4 da minha existência. 3/4 da minha existência. Quando ele nos disse, ele estava com aproximadamente 80 anos. Os espíritos ocuparam 3/4 da minha existência. Eu só fui eu mesmo, eu só desfrutei de certa liberdade até os 20 anos. Porque aos 21, dos 21 para os 22, ele já estava publicando Parnaso de Além Túmulo, e ele havia psicografado os poemas de Parnaso de Além Túmulo com 19, 20 anos. Chico Xavier, na verdade, nasceu médium, com 5 anos de idade. Nós não temos na história da mediunidade, nós não temos ninguém, nenhum apóstolo, nenhum profeta, nenhum espírita, que aos 5 anos de idade, como Chico Xavier, já conversava com os espíritos com naturalidade. Com 5 anos de idade, quase 5 anos de idade, ele havia ido a uma missa com os seus pais, e quando eles vinham voltando para casa, o senhor João Cândido começou a conversar com Dona Maria João de Deus a respeito da desencarnação de uma vizinha, a respeito de um aborto que havia ocorrido com uma vizinha. Ambos estavam conversando, e Chico tinha 5 anos, estava caminhando de mão dada a sua mãe. Ele virou-se para os dois e disse assim: é porque houve um problema de nidação ectópica e explicou aquilo cientificamente. O pai olhou para ele e disse assim: Maria, esse menino não é o nosso, trocaram o nosso filho na igreja. A língua dele soltou-se dali para frente, e ele começou a conversar com os espíritos. Vejamos, com 5 anos de idade. E ele dizia o seguinte: com 5, 6, 7 anos de idade, uma vez ele nos falou, eu já tinha todo o Evangelho segundo o Espiritismo na cabeça. Ora, como pode ser isso, se ele se tornou espírita aos 17? Aos 5, 6, 7 anos de idade, ele já tinha todo o Evangelho segundo o Espiritismo na cabeça, palavras dele, textuais. Vejamos o que fala o professor Herculano. Mas Chico Xavier não é somente um sensitivo psigama, restrito a fenômenos subjetivos de percepção extrasensorial. Os fenômenos psicapa, de efeitos físicos, também se realizam com ele de maneira espontânea, até mesmo do meio da multidão. Fenômenos de materialização, transporte de objetos, de transubstanciação, de efeitos luminosos e inteligentes, de impregnação fluida, perceptível, de ideoplastia, de voz direta. Quantas vezes nós chegamos à comunhão espírita cristã, a sala de passes da comunhão espírita cristã, repleta de garrafas com água, porque os caravaneiros levavam garrafas a fim de serem fluidificadas durante o passe.
Nós chegávamos na comunhão espírita cristã, abríamos a porta da sala de passes, aquelas garrafas todas no chão, às vezes 50 garrafas, 100 garrafas no chão, e aquele perfume extraordinário, aquela água havia se transubstancializado, passado por uma transubstanciação. A gente via, balançava a água, aquela substância leitosa e perfumada, perfume, cheiro de éter, às vezes no meio da reunião, aquele cheiro de éter inundava todo o ambiente e desaparecia. Depois voltava aquele cheiro de éter. E como nós vamos ver agora algumas imagens, Chico como médium de efeitos físicos em Pedro Leopoldo, durante 2 anos, na década de 50, ele funcionou como médium de cabine, médium de efeitos físicos. Os espíritos se materializavam, como nós falamos. Aqui está Dona Alvina, mãe do senhor José Gonçalves Pereira, que materializada, aqui está escrito errado, abraçava e conversava longamente com o filho. Este desenho nos foi presenteado pelo próprio senhor José Gonçalves Pereira, amigo de Chico Xavier, dirigente e fundador da Casa Transitória, São Paulo. Todos nós já ouvimos falar na Casa Transitória. Vejamos os espíritos, a forma suave e leve, levitando. Eles não tocavam o solo. Eles não tocavam o solo. A luz que traziam em ambas as mãos. Esta é a mãe do senhor Gonçalves, que se materializava e conversava com ele, de corpo inteiro, o abraçava e conversava com ele. E o espírito era portador de tanta luz que iluminava toda a casa. E se podia ver Chico Xavier deitado na cama de seu irmão. E o ectoplasma sendo expelido pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos, pelo tórax. Ectoplasma luminoso. Meimei, benfeitora espiritual do grupo, se materializava. Aquela época, as máquinas fotográficas eram raras, eram máquinas, digamos, arcaicas, e pouca gente possuía uma máquina de fotografia, e mesmo os espíritos pediam para que nenhum flash fosse disparado, porque poderia interferir no fenômeno de ectoplasmia. Esses esboços foram feitos por um amigo de Chico, que presente à reunião, que eu conheci, Joaquim Alves, apelidado Jô. Era ele que desenhava as capas dos livros de Chico Xavier. Hoje ele já se encontra na espiritualidade. No livro Sementeiras de Luz, há uma revelação sobre uma vida passada de Joaquim Alves. Ele está no livro Ave Cristo, e ele foi aquele menino silvano, que é estraçalhado por alguns cães, aquele menino cristão, que foi estraçalhado por alguns cães, porque neste livro Sementeira de Luz, existem muitas revelações sobre vultos do cristianismo. Aqui está escrito errado também. Eu não sei o que anda acontecendo com os digitadores. É Ambrosina, uma das benfeitoras espirituais do grupo de Pedro Leopoldo. O Jô era um artista. Ele estava vendo o espírito lá materializado e ele ia desenhando na hora. O espírito materializado. Pode passar. Dona Cidália,
segunda mãe de Chico Xavier. A mãe de Chico Xavier, Dona Cidália, a sua segunda mãezinha, se materializava de corpo inteiro, conversava com os presentes. Emanuel, de corpo inteiro, como um senador romano, vejam, vestido como um senador romano, era assim que ele se materializava, um facho de luz na mão e as estrelas do Cruzeiro do Sul no peito. Nós nos recordamos até hoje do nosso querido e saudoso Jô. Agora foi lançado também um livro sobre a vida de Jô, de Joaquim Alves, Amor e Renúncia, pelo Centro Espírita União de São Paulo. Aí está Emanuel que se materializava. Ainda se materializava André Luiz, se materializava Bezerra de Menezes. E o que é mais raro, materializações diáfanas, transparentes, luminosas, conforme André Luiz estuda o fenômeno no livro Missionários da Luz. O que nós dissemos, médium de cura, receituário homeopático. Vamos contar aqui rapidamente. Nós temos em Uberaba um amigo, ele é libanês, chamado César. Ele veio para o Brasil, do Líbano. Ele era muçulmano. Há muitos anos atrás, ele tinha uma ferida na perna, uma ferida enorme, do tornozelo ao joelho. Sangrava muito, era uma ferida purulenta, e ele estava gastando tudo o que tinha com remédios, com médicos, inclusive médicos em Campinas, médicos em São Paulo, sem sucesso. E ele estava com medo de ter que cortar a perna. Ele, muçulmano, fanático, fundamentalista, havia ouvido falar em Chico Xavier, que para ele não passava de um curador, de um curandeiro. Era um curandeiro, Chico Xavier. O desespero dele foi tão grande que um dia ele foi à Comunhão Espírita Cristã. Ele tinha em Uberaba uma loja de confecções. Hoje ele trabalha no outro ramo. Ele que nos conta, é o seu próprio depoimento. Ele chega na Comunhão Espírita Cristã, Chico Xavier está saindo, a sessão havia acabado. Ele encontra Chico Xavier no portão, quase tudo escuro, mato, buraco, porque Chico sempre gostou de trabalhar no meio do mato, do buraco e do escuro. Não sei porquê. Ele encontrou o Chico saindo da Comunhão Espírita Cristã. Ele mostrou a ferida para o Chico. O Chico pediu a alguém: tem um pedaço de papel? Alguém tem um pedaço de papel? Entregaram a ele um pedaço de papel daqueles que antigamente embrulhava pão. Eu me lembro, é possível que vocês também se lembrem, porque são mais velhos do que eu. Aquele papel cinza aqui, não sei aqui em Pernambuco, mas em Minas, aquele papel grosso que se embrulhava o pão. Papel de pão, de embrulho. Rasgaram um pedaço, ele contou assim, ele encostou num poste, tirou um lápis do bolso e escreveu. Ele falou: senhora, perdi meu tempo. Eu vim aqui, este homem é um charlatão, é um curandeiro. Onde é que já se viu isto? Eu já consultei os melhores especialistas, agora ele me prescreve umas aguinhas. Foi embora para a loja dele, embrulhou a receita, jogou no lixo. Mas a perna dele naquela noite nunca doeu tanto. E o desespero dele foi tal que ele foi no lixo e catou o papel. Foi no lixo, catou a receita, desceu até o centro da cidade, aviou a receita e começou a tomar. Com 3 meses a ferida estava cicatrizada, do joelho ao tornozelo. Ele disse assim: o mínimo que eu posso fazer é voltar lá para agradecer este homem. Ele voltou lá para agradecer Chico Xavier. Chico Xavier disse a ele assim: meu filho, não é remédio que cura não,
Remédio é um ponto de vista. Quem cura é Jesus Cristo. Ele foi embora e se tornou espírita. Sua produção literária, já falamos, mas certa vez colhemos dele este depoimento, uma lição que lhe foi transmitida pelo próprio Emmanuel. Em doutrina espírita, disse Emmanuel a ele: precisamos trabalhar formando livros e ao mesmo tempo formando leitores. Formar leitores era acolhê-los no coração, suportando-lhes as exigências, sem recriminação ou censuras, e formar livros seria esquecer-me. Então Emmanuel, aparecendo a ele, disse: olha, Chico, não pense você que bastará a você trabalhar na formação de livros, você também vai ter que formar leitores. Além de formar livro, formar leitores. É a diferença de Chico Xavier para nós, médiuns da atualidade. Nós formamos livros, mas não damos conta de formar leitores. Olha o que ele dizia: formar leitores era acolhê-los no coração. O médium hoje está sempre com pressa, não é? Às vezes, muito vedete e tudo mais, sempre com pressa, vaidoso e não sei o que, não pode chegar perto. Tem aquela turma que protege, não é? Às vezes tem médiuns que dão até umas respostas atravessadas na gente, não é? Umas respostas. O que eles acham que são? Não são nada, são médiuns, não é? Não são nada, e ser médium não significa nada, porque Chico falava que era um cisco, não é? Agora, como é que a gente vai ser cisco de cisco, não é? Agora, suportando-lhes as exigências sem recriminação ou censuras, e formar livros seria esquecer-me. Isto é Chico Xavier médium. Olha o que Dona Maria João de Deus escreveu em Cartas de uma Morta, a mãe escrevendo pelo filho, para o filho, em 1935. Foi o segundo livro da lavra mediúnica de Chico Xavier. Garanto que muita gente aqui nunca leu. Cartas de uma Morta. Eu só não vou pedir para o pessoal levantar a mão, né? Quem leu, levanta a mão, essa coisa toda, porque eu vou constranger muita gente aqui, não é? E como espírita não pode mentir, porque se mentir, não vai para o umbral, porque no umbral a gente está, né? A gente vai para as trevas, de cabeça para baixo. Mas Dona Maria João de Deus disse a ele: meu filho, ser pobre. Que beleza, ele tinha 25 anos de idade. Começando na mediunidade, a mãe disse a ele: meu filho, ser pobre, pensando naquele que não tinha uma pedra onde pousar a cabeça dolorida. E quanto à vaidade, não guardes a sua peçonha no coração. Na sua taça envenenada, muitos têm perdido a existência feliz no plano espiritual, como se estivessem embriagados com um vinho sinistro. Interessante. Vocês sabem que eu noto até uma certa campanha contra Chico Xavier no movimento espírita? Uma campanha muito sutil, uma campanhazinha assim, muito, digamos, sorrateira. Eu noto às vezes uma campanha contra Chico Xavier no movimento espírita, para que Chico Xavier, por exemplo, seja esquecido, para que Chico Xavier pare de incomodar a consciência de muita gente. Eu noto isto. Vocês sabem por que existe isso? É porque nos incomoda a postura evangélica de Chico Xavier. Nos incomoda a sua bondade, a sua humildade. Nós queremos inaugurar um outro estilo. Um estilo intelectual, pomposo, elitista, e cheio do não sei o quê. E Chico Xavier
era espírita à moda antiga, espírita de visitar cadeia, espírita de visitar penfigosos, espírita de visitar leprosos, espírita de estar sempre na periferia, espírita de estar fazendo sopa para os pobres. Há pouco tempo eu ouvi um espírita dizer que não tem nada que fazer sopa para pobre, não. Que espiritismo não veio para dar sopa para ninguém, não. Não é? Seria o caso de se perguntar por que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Certa vez Chico estava na TV de Uberaba sendo entrevistado, e um médico uberabense, hoje já desencarnado, muito inteligente, fez a ele a seguinte pergunta: Chico, você não acha que os espíritas, ao invés de darem o peixe, deveriam ensinar a pescar? Chico respondeu assim: eu gostaria de lembrar ao senhor que antes do Sermão da Montanha, Jesus primeiro multiplicou os pães e os peixes e atendeu à fome da multidão. Foi a resposta que ele deu. É lógico, com aquela sua classe. Aí ele disse assim: vamos supor um edifício, a construção de um edifício. Tem gente que está trabalhando na superestrutura do edifício, quer dizer, no teto. Tem gente que está trabalhando nas estruturas do edifício, quer dizer, nas paredes. E tem gente que está trabalhando na infraestrutura do edifício, quer dizer, nos alicerces. Nós, os espíritas, estamos trabalhando na infraestrutura. Foi a resposta que ele deu. Como se, deixou entre aspas, né? Se o senhor pode trabalhar na estrutura, ou pode trabalhar na superestrutura, cada um trabalha como pode, mas a fome é importante. 21, 22 anos, Parnaso de Além-Túmulo, obra incomparável na literatura mundial, editado pela Federação Espírita Brasileira. Quando esta obra saiu, abalou o Brasil, virou objeto, matéria de discussão entre os críticos literários, membros da Academia Brasileira de Letras, porque enquanto um poeta suava, transpirava e trabalhava para compor um soneto, burilando a forma, etc., etc., os poetas, através de Chico Xavier, escreviam numa celeridade impressionante. Chico Xavier foi calçar o seu primeiro par de botinas com 15 anos de idade. Ele andava descalço nas ruas de Pedro Leopoldo. Quem era aquele jovem, pobre, quase cego de um olho, que não havia ido além do 4º ano primário? Não foi além do 4º ano primário. Quando ele completou o 4º ano primário, ele estava com quase 14 anos de idade, porque ele entrou tarde para a escola, devido à desencarnação de sua mãe. Ele foi morar com sua madrinha, que lhe aplicava surras todos os dias. Ele morou com sua madrinha 2 anos. Durante 2 anos ele foi torturado. Durante 2 anos ele era torturado cotidianamente. E a madrinha era tão perturbada que chegava a lhe enfiar garfos no ventre. E deixava os garfos de pendurados, para que ele não corresse quando ela, perturbada, o queria sovar, espancar. Quando saiu o Parnaso de Além-Túmulo, Humberto de Campos, um dos homens mais inteligentes da nossa literatura, Humberto de Campos era membro da Academia Brasileira de Letras, ele ainda não havia desencarnado. E ele opinou favoravelmente a Parnaso de Além-Túmulo. Vejamos como são as coisas.
Humberto de Campos, cronista, escritor, também poeta, membro da Academia Brasileira de Letras, Humberto de Campos admirou o livro Parnaso de Além-Túmulo. Logo ele desencarna, ele começa a escrever através de Chico Xavier, e em 1944, Chico estava com 34 anos de idade, ele sofre um processo público por parte da família de Humberto de Campos. Vejamos as perseguições. A viúva de Humberto de Campos queria os direitos autorais da obra, mas nós vamos ver que ele recebeu, inclusive, o apoio da mãe de Humberto de Campos. Por favor. Olha o que Humberto de Campos, no dia 10 de julho de 1932, escreveu no Diário Carioca, escreveu num dos jornais de maior circulação do Rio de Janeiro, escreveu sobre Chico Xavier e sobre Parnaso de Além-Túmulo. Eu faltaria, entretanto, ao dever que me é imposto pela consciência, se não confessasse que, fazendo versos pela pena do senhor Francisco Cândido Xavier, os poetas de que ele é intérprete apresentam as mesmas características de inspiração. Um membro da Academia Brasileira de Letras referendando a obra, reconhecendo o estilo e de expressão que os identificavam neste planeta. Os temas abordados são os que os preocuparam em vida. O gosto é o mesmo, e o verso obedece ordinariamente à mesma pauta musical. Frouxo e ingênuo em Cassimiro de Abreu, largo e sonoro em Castro Alves. Chico Xavier, com 21 anos, recebeu Castro Alves. Sarcástico e variado em Junqueiro, em Guerra Junqueiro. Fúnebre e grave em Antero de Quental. Filosófico e profundo em Augusto dos Anjos, o poeta do eu. Sente-se ao ler cada um dos autores que veio do outro mundo para cantar neste instante a inclinação do senhor Francisco Cândido Xavier para escrever à la manière de, ou para traduzir o que aqueles altos espíritos sopraram ao seu. Foi o que ele disse. Ou esse menino de 21 anos, que é ignorante, que só foi até o 4º ano primário, é um gênio, e é capaz de escrever com facilidade, nos estilos dos poetas, dos autores que diz receber, ou ele então, ele está apto para traduzir o que aqueles altos espíritos sopraram o seu. E em 1944 estoura o processo. É um problema no Brasil todo envolvendo a família. A Federação Espírita Brasileira teve que constituir um advogado, porque a federação como editora também estava sendo acionada. A viúva queria os direitos autorais das obras. Vamos deixar bem claro, a viúva de Humberto de Campos, e não a mãe de Humberto de Campos, que saiu em defesa de Chico Xavier. Dona Ana de Campos Veras, 19 de julho de 1944, escreveu em O Globo. Vejamos que emocionante, aquela senhora velhinha, saudosa do filho, como ela defende Chico Xavier. Realmente li emocionada as crônicas de Além-Túmulo, e verifiquei que o estilo é o mesmo de meu filho. Não tenho dúvidas em afirmar isso, e não conheço nenhuma explicação científica para esclarecer esse mistério, principalmente se considerarmos que Francisco Xavier é um cidadão de conhecimentos medíocres. Onde a fraude? Na hipótese de o tribunal reconhecer aquela obra como realmente da autoria de Humberto, é claro que por justiça os direitos autorais venham a pertencer à família. No caso, porém, de os juízes decidirem em contrário, acho que os intelectuais patriotas fariam ato de justiça, aceitando Francisco Cândido Xavier na Academia Brasileira de Letras.
Só um homem muito inteligente, muito culto e de fino talento literário poderia ter escrito essa produção tão identificada com a de meu filho. Como não quiseram dar a ele a Academia Brasileira de Letras, e como não podiam dar os direitos autorais à viúva, porque seria reconhecer a autenticidade da comunicação mediúnica, arquivar o processo. Não é? Não fizeram nenhuma coisa nem outra. E Humberto de Campos, muito ladino e inteligente, que também por vezes escrevia sob o pseudônimo de Conselheiro XX, o que ele fez? Abandonou a identidade de Humberto de Campos e começou a assinar Irmão X. Foi por isso que ele passou a assinar Irmão X. Foi logo depois desse processo, porque ele escrevia também algumas crônicas, algumas sátiras, porque ele era muito humorado, ele tinha um humor muito picante, e passou a escrever sob o pseudônimo de Irmão X. Por isso que a gente vê em alguns livros Humberto de Campos, e a gente vê em outros livros Irmão X. Vamos rápido. Aqui está a capa de um outro livro nosso que publicamos, Chico Xavier, o Apóstolo da Fé, quando ele estava prestes a completar 75 anos de mediunidade, que ele completaria no dia 8 de julho, ele desencarnou no dia 30 de junho, né? Há 8 dias de completar 75 anos, mas completou mais do que isso, né? Ele conta uma história muito interessante, que nós reproduzimos. A visita de um psicólogo alemão, que foi lá para estudar a personalidade dele. E ele conta assim: há pouco esteve aqui um psicólogo alemão, me fazendo algumas perguntas. Indagou quanto tempo eu estava na psicografia, na mediunidade. O psicólogo perguntou. Eu respondi que fazia já muito tempo. E ele insistia, querendo saber o tempo certo. Eu repeti que estava já há muitos anos na tarefa. Foi quando ele me disse: eu tenho uma tese que explica a psicografia. As pessoas que estejam a executá-la num período de no máximo 30 anos sofrem de psicose maníaco-depressiva. O psicólogo falou para ele: as pessoas que estejam na psicografia ou na mediunidade num espaço de 30 anos, segundo esse psicólogo alemão, sofriam ou sofrem de psicose maníaco-depressiva. Olhando para ele, por fim, respondi que há mais de 50 anos estava na mediunidade, desde os 5 de idade. Ele levou a mão na cabeça e me disse: nossa, então eu vou ter que reformular a minha teoria. Então eram psicólogos que o visitavam, eram técnicos da NASA, eram pesquisadores variados, mas do Brasil mesmo não ia ninguém, não é? Esse povo nosso, né? Ignorante como somos, ignorante como nós, não ia ninguém. E Chico Xavier passou, deixou um rastro de luz aí, e hoje é um fenômeno a ser estudado. Quando Zé Arigó operava em transe, recebia o Dr. Fritz lá em Congonhas do Campo, né, Minas Gerais, vinham cientistas do exterior para estudá-lo. E um desses cientistas escreveu sobre Zé Arigó um livro intitulado A Oitava Maravilha do Mundo. Considerou o médium José Arigó a oitava maravilha do mundo, pelo que ele via Arigó fazer com canivete enferrujado, o cirurgião do canivete enferrujado. Por favor. A partir da década de 70, Chico Xavier inaugura uma nova fase em sua tarefa mediúnica. Vejamos bem. Certa vez ele nos disse assim: meu filho, primeiro vieram os poetas.
os poetas e os literatos. Vieram os poetas fazendo soar um sininho e chamando a atenção do povo. Parnaso de Além-Túmulo abalou o Brasil. Depois vieram os literatos, Humberto de Campos e tantos outros espíritos que estão ali nos 2 livros, Falando a Terra e Vozes do Grande Além. Grandes escritores do Brasil ali estão. Depois é que vieram os doutrinadores, Emmanuel e André Luiz. E a partir da década de 70, começaram a vir mais intensamente os espíritos comuns da vida espiritual. Os filhos escrevendo aos pais, os pais escrevendo aos filhos. Olha que coisa bonita. Primeiro vieram os poetas, declamando os seus poemas, os seus sonetos, provocando a discussão. Depois vieram os literatos, Humberto de Campos e tantos outros. Quando o povo estava reunido, doutrina neles. Emmanuel, André Luiz, com suas produções doutrinárias. A partir da década de 70, as portas do mundo espiritual se escancararam e começaram a vir os jovens. Em 1974, ele publica Entre Duas Vidas. Em 1975, Jovens no Além. Em 1976, Somos 6. Em 1977, Crianças no Além. Em 1978, Amor sem Adeus. Em 1978, Enxugando Lágrimas. E são quase ou mais de 80 livros com depoimentos assim. E nós andamos fazendo as contas, porque antigamente Chico Xavier, ele trabalhava publicamente segunda-feira, sexta-feira e sábado. Eram 3 reuniões por semana. E ele recebia uma média de 8 a 10 mensagens por semana. Por reunião. De 8 a 10 mensagens por reunião. Vamos supor 8 mensagens, uma reunião pela outra, por reunião. 8 mensagens por reunião, 3 por semana, 24. Vamos fazer uma conta redonda, vamos colocar 20 por semana. Por mês, 80 mensagens. Vamos multiplicar por 12, 960 mensagens. Vamos arredondar para 1000, que não é muito. Vamos multiplicar por 75. 75 mil mensagens. De jovens, de familiares, as ditas cartas consoladoras. Vamos reduzir isso para 35 mil. Porque tem gente aí que pode estar achando que eu sou ruim de matemática. E sou ruim mesmo. Mas vamos reduzir isso pela metade. 35 mil. Nunca uma contradição em uma mensagem. Uma informação errada. 35 mil espíritos. 35 mil mensagens ali. Essas cartas consoladoras. Em qualquer cidade do Brasil que a gente vai, a gente encontra, aquela família ali recebeu uma mensagem de Chico Xavier. Qualquer cidade do Brasil. Aqui em Olinda, Recife, qualquer cidade, em qualquer estado. Porque ia gente toda parte, Uberaba, Bahia, Amazonas, toda parte. São Paulo, Maranhão, Piauí, de toda parte a gente Uberaba. Nunca alguém com uma mensagem de Chico Xavier falando assim, isso aqui é uma fraude, está tudo errado, é mentira. Muito pelo contrário, foi publicado um livro muito importante pela Folha Espírita de São Paulo, uma pesquisa de Paulo Rossi Severino e doutora Marlene Nobre. Foi publicado um livro intitulado A Vida Triunfa. A Vida Triunfa, que faz um estudo destas mensagens. E a margem de acerto nos dados destas mensagens é impressionante. É impressionante. Esta pesquisa foi feita
embora uma pesquisa não tão abrangente quanto seria de se desejar, porque foram apenas a respeito das mensagens mais recentes, por último, mas foi uma pesquisa interessante. Por favor, pode passar, porque o tempo nos convida a correr um pouco. Como fenômeno humano, Chico Xavier como fenômeno humano, comparável aos maiores da história. Esse nome que vocês estão vendo aqui, Mauro Santayana, ele escreveu na Folha de São Paulo em 11 de julho de 1982. Este Mauro Santayana, eu não sei se já desencarnou, não tenho mais visto nenhum escrito dele, mas à época era um dos principais jornalistas do Brasil, escrevia na Folha de São Paulo, em outros jornais. Ele esteve em Uberaba, entrevistando Chico Xavier, e publicou um artigo na Folha de São Paulo intitulado O São Francisco dos Desesperados. Olha o que ele dizia de Chico Xavier: é possível duvidar do Espiritismo, mas é impossível duvidar de Francisco Cândido Xavier. Tem que bater palma e muito, viu, gente? Não é pouco não, porque olha, eu vou dizer a vocês, em Uberaba, no velório dele, Uberaba tem 300 mil habitantes, no velório dele calcularam a presença de 130 a 150 mil pessoas, a metade da cidade. Como foi tudo muito depressa, a gente não pode dizer que Uberaba tenha sido invadida por pessoas de fora, não. Estiveram lá alguns amigos de fora, etc, etc. Mas, eu digo a vocês o seguinte, que mais de 100 mil, 110, 120 mil pessoas eram uberabenses. Uberaba é tida como uma cidade espírita, mas em Uberaba, nós não temos lá mais do que 25 mil espíritas. É em torno aí de 8, 9%, por aí, 7%, vamos colocar 20 mil espíritas, na hora H viram 5 mil, na hora da perseguição, né? Na hora do testemunho, eu não, é igual Pedro, Simão Pedro, né? Você que estava lá, não, eu não, não era eu que estava lá não. Agora vocês vejam bem, se Uberaba conta com 20 mil espíritas ou 15 mil espíritas e muitos simpatizantes, o resto, gente, era gente católica. Eu estive lá no velório, aquela fila não parava, era gente se benzendo, fazendo o sinal da cruz, era gente católica, sem parar. Irmãs de caridade, freiras, coitadas, 2 freiras, foram ao enterro do Chico, amavam o Chico. Vocês sabem por que elas gostavam do Chico? O Chico era amigo delas, ajudava as freiras, dava as coisas para elas. Tinha uma freira que ia escondido cortar as unhas dos pés dele, porque ele não dava conta de cortar as unhas dos pés, já bastante idoso, não é? E quando elas estavam lá no cemitério, a TV filmou as 2 freiras. No outro dia o jornal deu a notícia, né? Até freira no velório de Chico Xavier. Aí o bispo, vamos transferir essas 2. A comunidade se revoltou. O bispo teve que voltar atrás e deixou as 2 freiras lá. Não sei se estão até hoje, porque esse povo age na calada da noite. A gente não sabe se elas estão lá até hoje, mas enquanto a imprensa esteve de cima, elas estavam lá. Por favor, continuando com Mauro. Olha aí, vamos ter agora várias imagens de Chico Xavier. Olha que beleza, como ele estava bem. Olha que foto expressiva, visitando a colônia dos Rancenianos em Goiânia. Ele ia todo Natal visitar a colônia Santa Marta em Goiânia. Todo Natal, visitava todos os doentes. Esta senhora estendendo a mão em súplica, não é? Me lembra muito aquela pintura de Jesus, de uma mãe estendendo a mão. Uma mãe com um filho doente estendendo a mão a Jesus, né?
Pode passar. É uma sequência de fotos. A mesma senhora, vejamos o estado dela. E Chico tentando confortá-la. Pode passar. O Chico beijando uma leprosa, como fazia Francisco de Assis. E ele não ia distribuir evangelho segundo o Espiritismo não, viu gente? Ele não ia distribuir mensagem de Emmanuel lá não. Eu me lembro uma vez, nós fomos na cadeia pública de Uberaba visitar os presos, porque todo dia das mães ele ia visitar os presos. Os presos faziam uma festa com o Chico. O Chico só faltava entrar para dentro de uma cela e ficar lá com eles, né? Você sabe o que ele levava para os presos? E eu faço questão de contar isso por conta dos espíritas que são ortodoxos, daqueles espíritas que são assim, mais kardecistas que os outros, né? Eu não sou tão kardecista não, eu sou mais chiquista, não é? Mas tem uns que são mais kardecistas do que os outros, né? Ou pelo menos eles querem mostrar que são, porque Kardec fala isto, não sei aonde, papapá, e está com um porrete na mão. Se você discordar, você leva uma porretada, porque Kardec fala isto. Eles lembram muito bem o que está escrito no Livro dos Espíritos, mas não sabem nada do que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não sabem nada, são ignorantes. Eles deveriam conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo de cor, como eles decoram o Livro dos Espíritos. Porque às vezes eu escuto gente falar assim, na pergunta tal, do capítulo tal, da edição tal, da tradução do fulano de tal, Kardec diz isso. Oh, mas que coisa, este homem aí é, não é? Mas ninguém fala assim, olha lá no capítulo, bem-aventurados os mansos e pacíficos, não é? Kardec fala sobre a necessidade de se ter tolerância, sobre a mansuetude. Ninguém fala nisso. De se ter fraternidade. Precisava também conhecer um pouco de evangelho, né? Olha ele beijando aí esta senhora. Então, quando ele ia visitar a cadeia, como nós íamos contando, sabe o que ele levava para os presos? Cigarro. Levava cigarro. Levava cigarro, levava pão, às vezes levava até um trocadinho para os presos. Hoje a coisa está diferente, mas naquela época, porque hoje até as nossas penitenciárias evoluíram, né? Até as cadeias, o ambiente das cadeias, não é mais aquele, não é? Porque antes a gente tinha o ladrão de galinha preso, a gente tinha um lá que tinha batido no outro preso. Hoje é uma turma da pesada e a coisa é complicada, não pode estar levando dinheiro não, não é? Não pode estar levando dinheiro, mas Chico levava, naquela época podia, e ele levava. Aí muita gente fala assim, mas Chico levando cigarro para os presos, isso é uma coisa, porque o cigarro dá isso, o cigarro dá aquilo. Uma vez Chico estava perto de uma cela, alguém levou uma máquina escondida e quis fotografar o Chico dentro da cadeia. Os presos saíram tudo correndo, escondendo nos fundos da cela. O Chico falou, não, guarda isto meu filho, guarda isto. Não vamos divulgar uma coisa desta. Nós não podemos vir aqui pregar moral para quem já se encontra numa situação dessa. Igual uma vez que ele foi no Carandiru, quando ele saiu, um repórter espírita perguntou a ele, então Chico, você viu muitos obsessores aí dentro? O repórter espírita, né, perguntou, né? Você deve ter visto aí uma falange, né? Uma coisa terrível. O Chico falou, não meu filho, eu vi muitas mães chorando pelos filhos que estão presos, muitos pais chorando, lamentando a situação dos filhos, porque os obsessores já conseguiram o que eles queriam. Então, a visão de Chico Xavier era diferente. Não é essa visão moralista que a gente tem, não. Um dia nós fomos visitar uma casa lá em Uberaba, o tempo esgotou já, não vai dar tempo, mas eu corro agora. Olha,
Lá em Uberaba nós fomos visitar uma casa, entramos numa casa, tinha um rapaz, na véspera do Natal, toda a véspera de Natal, Chico sempre passou o Natal na rua, visitando os pobres, do dia 24 para o dia 25, a ceia dele era com Jesus Cristo na rua, visitando os pobres, todo ano. Nós chegamos numa casa e tinha um rapaz excepcional, paralítico, débil mental, em cima de uma cama e dando cabeçada na parede. A vida dele era dar cabeçada na parede ou então murro na cabeça. Ele já estava com galos nas mãos, nos pulsos, de tanto soco que ele dava na cabeça. Aí quando nós saímos, o Chico contou a história dele. Ele falou assim: olha, ele bate com a cabeça na parede e dá murro na parede, porque numa vida passada, ele caiu pela inteligência. Ele era um soldado nazista, e ele que planejava, ele que fazia as armadilhas para pegar e matar os inimigos. E assim ele matou muita gente. Por isso que ele se auto-recrimina agora, batendo a cabeça na parede e dando soco na cabeça. Aí um rapaz que estava conosco falou assim: Chico, não seria o caso então da gente arranjar uma equipe de médiuns passistas e vir cá dar passe nesse rapaz? Eu não digo todo dia, mas umas 3 vezes por semana pelo menos. O Chico olhou para ele assim, falou assim: meu filho, eu acho que por enquanto ele está precisando mais de alguns lençóis para a cama. Porque você viu como ele faz xixi na cama, e a família é pobre, e não aguenta comprar lençol. Quer dizer, a gente entra com aquela coisa de amparo espiritual para afastar os obsessores, como se nós tivéssemos força sobre os obsessores, né? O Chico falou assim: não, eu acho mais útil alguns lençóis, porque a família é pobre. Pode passar, por favor. Olha ele abraçando outra doente. Agora vamos mais rápido. Ele beijando outra doente. Vocês estão vendo que ele está com um terno diferente? É porque é de outro ano. Aí são fotos de vários anos, né, que nós escolhemos. Pode passar. Ele ia todo ano. Olha aí de novo, o terninho, outro azul. Paletó azul agora, né? Ele lá também na colônia Santa Marta. Pode passar. Aqui no Hospital do Pênfego, ó, a dona Aparecida Conceição Ferreira ao lado dele. Ele ia lá psicografar também todo ano no Hospital do Pênfego. O seu Ícaro, que já desencarnou, o Fonseca, que já desencarnou. Aqui esses 3 já desencarnaram. Dona Aparecida está com 94 anos, graças a Deus está bem. Aqui esse narizinho aqui é meu, ó. Ainda não desencarnei. Não sei. Depois que o doutor Inácio escreve essas coisas, eu não sei onde é que eu estou mais também. Pode passar. Olha aí no Hospital do Pênfego ainda, que a Márcia, minha esposa, distribuindo rosas com o Chico, naqueles bons tempos, saudosos tempos, em que a gente tinha essa luz aí, e não sabia, e não podia saber mesmo não, senão ia agarrar ele. Pode passar. Olha que beleza, ele com Dona Aparecida do Pênfego, as crianças que ela amparava e ampara no Hospital do Fogo Selvagem. Foto linda, né? Pode passar. Olha o Mauro Santayana. Isso aqui é de uma inteligência que eu vou dizer para vocês. E mais forte que a mediunidade, que pode ou não existir, há em Chico Xavier a ilimitada capacidade de amar. E a sua certeza de que trata realmente com os espíritos. Ninguém pode vê-lo como um impostor, a menos que a impostura pudesse ser também astuta forma de santidade. Ninguém pode vê-lo como um impostor. Porque Mauro Santayana dizia assim: esse homem é tão bom, que ele não pode, isso não pode ser uma impostura. Ele não pode ser um charlatão, a não ser que
a impostura pudesse ser também astuta forma de santidade. Por favor. 5 minutos, estou acabando. Chico Xavier, cidadão honorário em mais de 100 cidades em vários estados. Mais de 100 cidades. Medalha da Inconfidência, 21 de abril de 1991. Candidato ao Nobel da Paz em 1981. Vocês sabem quantas assinaturas foram colhidas no Brasil quando ele foi candidato ao Prêmio Nobel da Paz? Aqueles baixos assinados? 30 milhões de assinaturas para que ele fosse o Prêmio Nobel da Paz. Quando ele soube do resultado, que não foi eleito, ele falou assim: ó, meu filho, nós não ganhamos o Nobel da Paz, mas ficamos com a paz do prêmio. O mineiro do século, em novembro de 2001, aqui ele já estava, novembro de 2000, aqui ele já estava com 90 anos, olha, foi eleito mineiro do século. Sabem quem concorreu com ele? Falei aqui ontem. Juscelino Kubitschek, Pelé. Ele ganhou de todo mundo, passou todo mundo para trás, ganhou a Copa sozinho, não é? Santos Dumont, Pelé, Juscelino Kubitschek, Carlos Drummond de Andrade, Carlos Chagas, que é André Luiz, viu? O pessoal não quer que seja não, mas é. Lê no livro Sementeiras de Luz, que saiu agora. Comenda da Paz, Chico Xavier. Comenda da Paz, Chico Xavier. Inspirador de centenas de instituições no país. Quando ele foi candidato ao Nobel da Paz, fizeram uma pesquisa sobre as instituições assistenciais no Brasil que nasceram sob a inspiração dele. Creches, lares, hospitais, asilos e tudo, escolas, 2.000 instituições assistenciais. A época, Arthur da Távola, o Globo, 25 de junho de 1982, olha o que Arthur da Távola escreveu: a integridade pessoal, a íntima relação entre a pregação e a própria vida, a honestidade de seus seguidores, a ausência completa de significantes externos, o contato com o mistério, a ausência de qualquer forma de violência em sua figura e pregação, a nenhuma subordinação a hierarquias aprisionantes, a discrição pessoal, a nenhuma procura de poder político, temporal ou econômico, para o desempenho da própria missão, as formas originais de organização interna do seu movimento, sem personalismo, naquela época, né? Sem personalismo ou autoritarismo, tudo isso gera uma figura de comunicação de alta força, mistério, empatia e grandeza moral. Arthur da Távola, que ainda está vivo. Vamos lá. 23 de maio de 1980, ele participa da TV Globo. Programa organizado pelo saudoso, produzido, Augusto César Vanucci. Um homem chamado Amor. Ele concede entrevista e nesse programa ele psicografa diante das câmeras da TV Globo: amigos, Jesus nos abençoe. Emanuel, a inteligência humana conseguirá atingir as maiores realizações, poderá conhecer a estrutura de outros mundos, construir no piso dos mares, escalar os mais altos montes, interferir no código genético das criaturas. Isso antes da descoberta do genoma. Olha lá, interferir no código genético das criaturas, decifrar os segredos da vida cósmica, penetrar os domínios da mente e controlá-los, inventar os mais sofisticados aparelhos que propiciam o reconforto, criar estatutos para o relacionamento social e transformá-los segundo suas próprias conveniências, levantar arranha-céus ou materializar as mais arrojadas fantasias. Entretanto, nunca poderá alterar as leis fundamentais de Deus e nem viver sem amor. Resumiu Emanuel. Pode passar, por favor. Gazeta Mercantil de São Paulo, os 5 religiosos mais influentes do Brasil. Primeiro lugar, Dom Paulo Evaristo Arnes, 13,06. Dom Helder Câmara, aqui, né, de Olinda e Recife, o grande homem, 11,49. Dom Aloysio Locharder,
11,39. Em quarto lugar, Chico Xavier, 9,52. Dom Eugênio Salles, em quinto lugar, 9,17. Será que Edir Macedo entra nessa lista, gente? Hein? Não estou criticando, não. Estou perguntando. Entraria? Só tem dom. O único dom de Chico era o espiritual, né? Despojamento material, desencarnou pobre. Quem cuidou do enterro foi os amigos. Quem cuidou do túmulo, fez túmulo, foram os amigos. Nunca teve nada, absolutamente nada, na maior pobreza. Combate ao elitismo. Olha o que ele fala aqui sobre os dirigentes espíritas. Para os presidentes de centro, para os presidentes de federações, para os diretores de regionais, não é? Enfim, para os diretores, os dirigentes, os que têm cargo, é necessário que os dirigentes espíritas, principalmente os ligados aos órgãos unificadores, compreendam e sintam que o espiritismo veio para o povo e com ele dialogar. O espiritismo é para o povo, veio conversar com o povo. Natal entre os rancenianos, mês de maio na cadeia, aos sábados à sombra do abacateiro. Pode passar. Olha aqui no abacateiro, olha essa expressão. Essa foto fui eu que bati. Com uma máquina michuruca, mas foi. Ele com o Evangelho segundo o Espiritismo nas mãos. Sábado, 14h, nós estávamos na periferia da cidade. Vocês conhecem algum médium de projeção na atualidade? Que sábado, 14h, pode ser até de paletó mesmo, não tem problema. Vai no meio da poeira encontrar com os pobres? Se vocês conhecerem, vocês me falem, viu? Pode passar. Olha aqui de novo, no abacateiro, com o Evangelho segundo o Espiritismo nas mãos. Pode passar. Beijando a mão dos pobres, na fila, uma fila imensa de mães necessitadas e carentes que ele atendia. Na colônia Santa Marta, com os rancenianos, olha essa senhora, não tem mais nariz, não tem dedos. Pode passar. Vocês sabem o que ele está entregando para esse senhor aqui? Lá na colônia Santa Marta, o que ele levou de presente para os rancenianos? Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Uma santinha, fosforescente, igualzinho uma que eu tinha quando eu era menino na cabeceira da minha cama. Porque ele não ia pregar espiritismo não, ele ia levar amor. Pode passar. Espiritismo não precisa ser pregado assim não. Olha aqui ele cumprimentando esse senhor com um tumor na face. Pode passar. E aqui encerra, ele se autodefinindo. Sinto-me como se fosse uma parede pobre, sobre a qual se pregasse um cartaz, anunciando os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O merecimento será da mensagem que atravessou 20 séculos e continua conosco, como sendo a nossa maior esperança. Oxalá possa eu, como parede arruinada, permanecer de pé por mais algum tempo, para servir sempre a Ele. Vamos aplaudir Chico Xavier e que ele receba as nossas vibrações, onde ele estiver, por tudo que ele tem feito, não é? E fez pelo nosso movimento. Esse homem extraordinário, né? Nós, encerrando essa exposição, essa exposição breve e sucinta, né? Sobre Chico Xavier, eu só gostaria de dizer para vocês uma coisa. Sem Kardec nós não teríamos doutrina espírita. Mas, sem Chico Xavier, nós não teremos o espiritismo como nós temos hoje. Porque nós podemos dividir a doutrina espírita no Brasil em antes de Chico Xavier e depois de Chico Xavier. E quando nós, os espíritas,
nos esquecermos dos exemplos de Chico Xavier, de seus exemplos de vida, do fenômeno humano, acima do fenômeno mediúnico, do fenômeno humano, acima do fenômeno mediúnico, porque médium para produzir livro está assim, ó. Médium para produzir livro está assim, mas médium para produzir bondade, inspirar bondade aos outros. Então, o dia em que nós nos esquecermos de vultos como Kardec, Bezerra de Menezes, Carbachutel, Batuíra, Benedita Fernandes, e Dona Corina Novelino, e Olímpia Belém, e Maria Máximo, e Ismênia de Jesus, e Anália Franco, e Chico Xavier, nós estaremos perdidos. O Espiritismo não, nunca se perderá, mas nós, como espíritas, estaremos num tremendo equívoco. Que o Senhor nos abençoe e ampare sempre.